Bienvenidas y bienvenidos a este primer encuentro de dos idiomas, un lenguaje. Me siento profundamente conmovida, muy alegre, muy entusiasmada, porque bueno, va a ser un ciclo de 4 encuentros donde vamos a tener como gran maestro a nuestro querido y amado Tarot de Marsella. Y me honra profundamente compartir este espacio con vos, mi amada Jackie Lima desde Brasil, Andrea Cardini quien les habla desde Argentina. Así que bueno, algo muy importante que estamos abriendo aquí este espacio con precisamente, valga la redundancia, dos idiomas, el portugués y el español. Así que van a tener que tenerme paciencia y creo que nos vamos a reír mucho porque hay cosas que tal vez no entienda y va a estar bien también porque, bueno, es parte de la vida no entender a veces algunas cosas y aquí vamos. Obrigada, André, muito obrigada pelo convite, por abrir esse espaço. Já não é a primeira atividade que nós fazemos juntas com tarô, e eu creio que seria dois idiomas, uma linguagem. O tarô sempre nos conectou como uma linguagem que nós estudamos e praticamos e nos beneficiamos também na nossa vida, no cotidiano. Então, eu sinto que essa conexão profunda com o tarô e a conexão profunda que nós temos também há mais de 5 anos, Sí, más. Sí, é isso que importa. Então, a comunicação, de qualquer forma, vai fluir. Eu comentei para quem nos assiste, está acompanhando, que como eu estou no Brasil e muitas pessoas que me acompanham e me seguem são brasileiras e falam português, eu gostaria de testar essa experiência de poder me conectar com o meu próprio idioma, com pessoas de outros lugares da América Latina. Eu tive a sorte de aprender espanhol, eu falo portunhol, mas eu sei que é mais fácil compreender o espanhol para quem fala português do que compreender o português para quem fala espanhol. Mas, de qualquer forma, esse é um espaço de troca, de aprendizado, e eu acredito que através desses dois idiomas, e principalmente da linguagem do tarô, a gente finalmente pode se conectar como um só que somos, né? Como Latinoamérica, como Brasil, como Argentina. Eu acredito que essa é a essência desse encontro, a proposta desse trabalho, e também, principalmente, a gente poder mostrar como a gente se conecta com o tarô do ponto de vista terapêutico, de guiança, de orientação. E para isso, nós vamos mostrar um pouquinho da nossa realidade, a nossa verdade hoje, nosso mundo interior hoje, como está. Então, é uma proposta de ser um espaço acolhedor e amoroso entre amigas e o amigo, nosso grande amigo. E vamos ao que nós preparamos, né, para todos e vamos apresentar a proposta desse trabalho que seja muito nutritiva para todos. sí, creo que estamos abriendo un gran espacio, como vos bien decís, de intercambio, de conversación y sobre todo me gustaría también ponerle una palabra de simpleza, que no significa que sea algo superfluo que quede en la superficie, sino que esta simplicidad con la que vamos a hablar, a compartir, porque como vos bien decís, somos dos amigas y dos practicantes de tarot que nos conocemos hace algunos años, que venimos trabajando juntas, que compartimos la vida, eh, lo hacemos desde esta simplicidad, con luces, con sombras, con la humanidad que somos, porque también eso es lo que nos ayuda a entender el tarot en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, planteamos, así como en primera instancia, 4 temas. Estos 4 temas los vamos a sacar al azar. O sea, tenemos 4 papelitos aquí que después voy a mezclar así, voy a sacar uno. Luego vamos a sacar una carta
también en vivo y en directo, si bien tenemos una estructura, obviamente, de la propuesta, pero también nos quisimos como meter un poco en el cauce de la vida, que nos sorprenda, meternos en el flujo, en el movimiento que nos ofrece y que nos recuerda todo el tiempo el tarot, que es movimiento, que la vida es movimiento. Entonces, bueno, vamos también a sacar las cartas acá con ustedes en vivo y en directo y vamos a ver qué sale, ¿no? ¿Querés contarnos así, Jackie, y contarles algunas preguntitas disparadoras que tenemos? Sim, dos exercícios que vamos fazer. Ujú. Sim, nós pensamos em perguntas que pudessem, de certa forma, mostrar como se trabalha com o tarô como um apoio terapêutico. Então, como se fosse um processo de perder o medo do tarô. Então, nós pensamos em três perguntas que mostram, que revelam, afinal, como se trabalha com o tarô desse ponto de vista do autoconhecimento, da compreensão dos nossos processos psicológicos, emocionais, mentais. Então, algumas dessas perguntas, eu dou o exemplo agora? Dou Sí, sí, exemplo delas, sí. ok. Por exemplo, o que me desperta, o que desperta essa carta em mim hoje? Certo? Essa é uma pergunta. Como essa carta me toca ou me provoca hoje em relação ao tema? Que conselho ela parece me dar? Você quer ler em espanhol também? No, está bien. Tá bem? Algo interesante que a la hora de enunciar las preguntas, fíjense, estén atentos también a lo que vamos hablando y cómo vamos hablando, porque cuando escribimos esas preguntas, ahí queda como registrada la postura o la forma desde donde partimos y desde dónde vivimos y cómo vivimos el tarot, que no es futurología, porque fíjate que dijiste, ¿cómo vivimos, perdón, qué despierta esta carta en mí hoy? ¿No? Entonces, es hoy, tenemos este momento, hoy, que puede ser hoy, ayer y mañana, ¿no? Digo, es un círculo ahí, pero que no vamos a ir hacia el futuro, que esto no es una búsqueda no van a encontrar aquí el significado de las cartas. Entonces, ¿vamos a empezar? ¿Empezamos? Vamos. E também outro ponto importante antes de começar Ujú. é que as perguntas se voltam para nós mesmos. Então, não é o que que o outro vai fazer, não é o futuro e nem o outro, é o presente e nós outras. Então, isso é muito importante porque já marca o diferencial da forma de se trabalhar com o tarô com esse objetivo. Então, o diferencial está muito em como nós fazemos a pergunta. Então, nós também, eu e André e Jô, somos praticantes de tarô, nós estudamos o tarô, então é claro que nós temos algum conhecimento sobre a energia das cartas, sobre o que elas representam, para fazer essas perguntas. Então, o objetivo é que a gente seja tocada, como a André falou, ao vivo, aqui e agora. Mas, mesmo quem não tem conhecimento das cartas, não entende sobre o significado das cartas, vai entender o processo como acontece. Hoje, um arcano pode me tocar de uma maneira, e na semana que vem ele me tocar em outro nível, com a mesma energia, mas de outra forma. Então, é isso que a gente quer também mostrar para vocês a riqueza e a profundidade dessa linguagem, Me encanta. Sí, certo? me encanta. Então tá. Bueno, Primeiro vamos ¿saco? escolher o tema. Vamos fazer o sorteio do tema Yes, e sí. depois das perguntas. Ok. Depois das cartas, desculpa. Son cuatro temas que están escritos aquí en los papelitos y voy a sacar uno así como ustedes ven en este momento al azar.
Vos decime cuándo me detengo y saco. Ok. Stop. Pode sacar. Vai. Creo que a mi edad estoy aprendiendo a pensar mejor. Este es el tema. Es decir, que hay, creo, dos cosas ahí interesantes como variables. Una, la edad, cada quien a su edad, y otra variable es el pensamiento, a pensar mejor. Y aquí me gustaría detenerme un poquito a ver después qué opinás vos, Jackie, porque creo que no sé si nos enseñaron a pensar armónicamente. Tal vez nos enseñaron como a triturar información, con esa palabra que me acaba de salir, triturar información así. Y bueno, y después salía lo que salía, ¿no? Cada quien en sus procesos institucionales, educativos o lo que fuere, ¿no? Pero bueno, este tema en mi experiencia me toca y me conmueve porque estoy siendo una mujer de 38 años, latinoamericana, viviendo en Argentina, en el litoral argentino, y todo el tiempo estoy intentando, a veces me sale y a veces no, pensar de la mejor manera posible, con conciencia, con elección, con un eje y con el corazón. Entonces, bueno, es para mí un gran tema, sobre todo porque mi mente es muy, que se dispara, es controladora, tengo el pensamiento arbóreo, ansiedad y después un montón de cosas copadas también, porque soy súper creativa y porque tengo muchos proyectos, etcétera, etcétera. Pero bueno, mi mente es intensamente. Sim, é importante observar os pensamentos. Do meu lado, esse tema me toca da seguinte maneira. Eu tenho 43 anos e de talvez 6 meses para cá, para hoje, para o presente, eu tenho observado os meus sistemas de crenças. Então, como eu creio que as coisas devem ser, qual a maneira certa de agir, de funcionar, quando alguém ou uma situação não corresponde a essa forma que eu creio que é o correto, o que aquilo me gera? Me gera irritação, raiva, intolerância. Então, eu percebi que o meu sistema de crenças, a minha forma de compreender o mundo ou como as coisas devem ser, eram bastante rígidos e eu me dei conta de que eu preciso flexibilizar ou encontrar uma maneira de não ser tão afetada pelo outro ou pelas situações a partir do que eu penso ou do que eu creio que deveria ser. É interessante tocar esse tema da idade, porque eu sinto que foi depois dos meus 42 anos que eu comecei a perceber que existe um mundo além do nosso mundo emocional, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, que também precisam de cura, de sanação. Sí, Então, eu, por muito tempo, trabalhava autoconhecimento e cura do ponto de vista dos sentimentos, né, dos afetos, das emoções, e depois eu percebi que o que ocupava a minha mente também precisava de cura. Então, eu estou aprendendo ainda, estou lendo livros, mas estou muito focada nessa parte, como pensar, como ver o mundo, como compreender o mundo e como me expressar também, porque os nossos pensamentos, mesmo em silêncio, mesmo a gente não verbalizando, eles estão comunicando algo para o nosso mundo emocional, para o nosso corpo. Então, temos que aprender a pensar e a elaborar nosso sistema de crenças. Então, é sí. um tema muito importante
e muito atual também na minha vida. Sí. Estou ansiosa para saber o que o tarô vai, ¿Qué nos va a decir? vai dizer, como vai me tocar hoje. Sí, y voy a volver un poquito al tema de la edad, porque de verdad es importante. La Andrea de hace 20 años atrás no pensaba de la misma manera, no vivía de la misma manera, y darle mucha importancia al paso del tiempo y de cómo nos amigamos o no con el paso del tiempo y cómo se van afianzando o no si no estamos como al pendiente, ¿no? Estos patrones o programas o creencias, cómo los seguimos reforzando con el paso del tiempo, ¿no? Si no se revisan. Entonces, es lindo poder encontrarme con personas que se están laburando internamente, al menos en mi vida es importante para mí, ya que nombraste el tema del mundo de los afectos. Qué importante también es reunirnos con gente que piense más o menos, no porque haya un rechazo a lo otro, sino para nutrir como el mundo de la mente de una forma linda, de una manera copada, que el otro a lo mejor ¿cómo les puedo decir? Como en contradicción con nosotros, no coincidiendo, puede nutrirnos. El Uhum. otro día, voy a contar ahí una cosa muy personal, el otro día yo estaba pasando por un proceso X, le cuento a Jackie en lo que estaba pasando y me dice, bueno, con su voz preciosa que tiene, bueno, pero fíjate que está siendo muy controladora. Y dije, sí. ¿Estás queriendo controlar algo desde la mente? O sea, aparte desde la mente, ¿no? Algo que es incontrolable. Y eso me parece, eso como, bueno, reunirnos con gente que aporte a la materia gris que tenemos, ¿no? Totalmente. E também como coincidem os temas, as necessidades, o que passa com cada um. É fundamental ter uma rede de apoio Sí. disponível, Sí, ujú. Ahí porque también dijiste otra palabra interesante, que esté disponible, porque podemos estar rodeada de mucha gente y que no esté disponible. isso acontece bastante. Eu creio, acredito que é importante abrir o espaço adequado, porque aí também nós encontramos o tempo adequado para ser escutada, para que alguém nos escute, porque por WhatsApp ou um áudio ou o timing funciona, pero no siempre. E aqui nós pensamos em um tema, pensamos em perguntas, pensamos em algo, como a André falou, que não seja superficial, que seja prático e que de repente toque as pessoas em algum nível, por também, de repente, pessoas como nós vão assistir, alguém que precisa desse estímulo mental ou de identificar os processos emocionais e ver, poxa, outras pessoas também passam por isso, né? Então, isso conforta muito. Es muy Um hermoso. espaço terapêutico e com a sabedoria do tarô, nem hablar. É Me outro. encanta. Es otra, es entrar en otro, como en otro mundo, digo yo, ¿no? En, como que siento que el tarot nos ama tanto, es tan antiguo y viene desde tantos y tantos años aguantando a la humanidad y con las preguntas que le hacemos y no sé qué, nos cobija, ¿no? Como que nos contiene. É Bueno. verdade. Yo empecé a mover el mazo, la baraja. Bem, Algo muy importante es que vamos a estar trabajando con los 22 arcanos mayores del tarot de Marsella. Esto es muy importante decirlo, nombrarlo, ponerle voz alta. Así que bueno.
E nosso método de trabalho, de leitura, de aprendizado, é o método do Alejandro Jodorowsky. É claro que com o tempo nós aprendemos de outros mestres e de outras referências. Eu, particularmente, acho importante pontuar. Eu trabalho com esse método, então não é tarô livre, não é tarô memorizado, é um método que cria um sistema que tem vários elementos que se conectam entre si e que fazem com que o tarô seja uma unidade. Então, todos esses arcanos maiores têm uma conexão entre eles, né? Então, é por aí que nós vamos trabalhar. Deixa eu só verificar se as cartas estão certas. Sim. Vamos, qual era o tema novamente? Repete, por favor. Ok. Creo a mi edad que estoy aprendiendo a pensar mejor. Tá. Então, baseado nesse tema e no que conversamos, nós vamos escolher também uma carta ao azar. Vamos sortear uma carta, cada uma, e trabalhar com a energia dessa carta. Lo que estamos haciendo ahora, porque a lo mejor no lo están viendo en cámara, estamos barajando los 22 arcanos mayores, los estamos desplegando en lo que se podría llamar un abanico, desplegando siempre las cartas lo mejor posible para que estemos cercanas a cada una de ellas, que podamos elegirlas. Y cada una de nosotras ahora, en función, como dijo Jackie, del tema que nombramos, vamos a elegir una carta al azar en este momento. Ok, já escolhi. ¿Ya? ¿Sacaste? Sim. Ok, yo voy a cerrar el resto del mazo, va a quedar aquí aparte. ¿Todavía no la vi? Também não. ¿Vos? ¿La Não. viste? Oh my God. Bueno, ¿develamos? Aquí, así yo la voy a mostrar a la cámara. Tá. Um, dois, ¿Va? três e... Tadã, o mundo. Uy, cookies. Justiça. Bien. Nossa. Qual é a primeira pergunta? La primera pregunta es, ¿qué despierta esta carta en mí hoy? Para mim, posso falar? Sí, dale. Essa carta fala muito da nossa busca por realização pessoal, por equilibrar, harmonizar, integrar as diferentes áreas da vida, o mundo emocional, o mundo material, o mundo das ideias, a nossa energia sexual criativa. Então, é muito comum, eu sei que não só comigo, porque eu já conversei com outras pessoas e eu escuto sobre isso, né? Os nossos processos mentais muitas vezes são muito rigorosos, somos muito duros com nós mesmos. Ujú. E se fosse a mesma situação que nós tivéssemos que tratar com um amigo e dar um conselho, dar uma palavra, nós usaríamos palavras muito mais doces, de compreensão, de apoio. Então, essa carta do mundo, ela me conecta com como eu me voltar para mim mesma. O que é útil para mim? O que que me nutre? O que que me traz realização? O que que contribui para a minha plenitude, para o equilíbrio das áreas da minha vida? E se eu tenho pensamentos altamente rigorosos e opressivos
aqui essa dança, esse fogo, essa alegria, isso vai se apagando, vai murchando, vai. Então, essa carta me tocou hoje dessa forma, de que os meus pensamentos estejam alinhados com essa busca, que eu encontre pensamentos ou processos mentais, eu comigo mesma, que sejam gentis, amorosos e que contribuam para essa meta, porque como o arcano 21 é o arcano mais alto, ela é a meta, é onde a gente quer chegar. É o portal que nós queremos atravessar, de realização, de plenitude, de completude. Então, se no caminho os meus pensamentos me oprimirem, me sufocarem, como que eu vou? Eu não vou chegar aqui, né? Então, me tocou dessa forma. Os meus pensamentos estão contribuindo para eu chegar nesse lugar de realização, ou eles estão me sufocando, me oprimindo? Então, é uma boa reflexão. Me encanta. Voy a agregar algo al mundo cuando la mostrabas, eh, cómo a veces nos podemos quedar encerradas ahí, ¿no? En lo que vos decías, en nuestro pensamiento ahí, que nos vamos diluyendo, pero nos quedamos ahí como Assim, encerradas. é, Cuando me la mostraste es como dije, oh, qué fuerte, ¿no? Y cómo a veces cuesta salir de ahí. Cuesta. Eu estou lendo o livro do Mm. filho do Dom Miguel Ruiz, que Ok, é Os Cinco sí, Níveis de Apego. Os ok. cinco níveis de apego, e ele fala desse ¿Qué essa es Don resistência. José? ¿Es Don José? Dom José, não, esse também esse algo Júnior, não sei, não é José. Ah, ok. Creio que tem o mesmo nome, acho que é o mesmo nome que o pai. Eu vou ver depois. Aí nós colocamos nos comentários o Me livro, encanta, sí, porque ele fala de você ter o seu conhecimento, mas você ter uma distância das situações. Quando você é muito fechada no seu mundo, todos os conflitos ou as formas de pensar diferente ou de ver o mundo diferente, aquilo vai te afetar e vai te, né? Então, essa abertura que você falou é muito importante, como estar fechada no próprio mundo. Esse é o meu mundo mental, é assim que eu penso, é assim que eu sinto. Isso dificulta algumas relações humanas, né? Porque te coloca em conflito externo ou interno. sí. Então, isso é muito importante, Sí, realmente. que después también se me ocurre, ¿no? Que trastoca el nivel emocional porque empezamos a experimentar la frustración de que el otro no piensa como yo. É. ¿No? Y queremos que sea así, queremos que sienta como yo pienso, que debe sentir, ¿no? Como, y ahí se hace también como una bola de nieve que nos arrastra, ¿no? En todos los sentidos. Bueno, ¿algo más que quieras compartir? Não, quero ouvir você. Ok, bueno, a mí me tocó justicia. Bueno, y cuando la vi dije, ¡ay, no! Em, Esta carta hoy despierta primero la incomodidad, es incomodidad, al principio fue incomodidad, porque la veo tan plantada, tan fría, hoy la veo así, y en relación a los pensamientos y sobre todo a la cabeza, ¿no? Quiero ponerle este nombre, a la cabeza que a veces necesita estar fría y está bien. No todo tiene que ser caos, ni todo tiene que ser drama en la cabeza. Y justicia me viene a mostrar como, mira, tengo ahí una espadita, tengo acá una balanza que necesita ahí equilibrarse. Y como que pensaba, bueno, en esto de que a veces poner límites fríamente, como un samurái, yo la veía así como esta energía de un samurái,
poner límites justos. ¿Qué es lo justo para mí, para mi cabeza, para mi pensamiento? ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo que necesito? Lo justo es no irme, por ejemplo, en mi caso, en los pensamientos arbóreos y en mi trastorno de déficit de atención, ¿no? No irme tanto en eso, sino entrar en esa justeza de que es lo que es y que el límite es necesario. Los límites son necesarios. También es como sentía, perdón, pensaba cuando decimos un límite, cuando ponemos un límite, cuando lo ponemos en voz alta, ¿qué pasa, no? ¿Qué sucede cuando decimos y nos comportamos de manera, en mi caso, fría, como la veo hoy en justicia, ¿no? ¿Qué pasa? A mí me cuesta. Hoy a mí me cuesta, pero cada día lo voy poniendo mejor. ¿No? Cada día entro mejor en esa justicia que hoy no la veo como una ni justicia divina, no, no, es justicia, es lo justo para mí y para el otro, porque a veces me pasa que yo me veo hablando y hablando y hablando y hablo 5 minutos de audio, 20 no sé, X, y a veces digo, ¿para qué hablé tanto? ¿No? Como el otro, vamos a contemplar al otro también, ¿no? Porque empezamos a monologar con el WhatsApp a veces, en mi caso, Yo también lo hago. Pero ¿no? hoy, con la justicia, hoy me conecté con la rigidez que había, eso es muy mi trabajo personal y lo que comento. E estou falando espanhol, vou falar português. No importa. Eu falei, eu tenho pensamentos e sistema de crenças muito rígidos, então Ok. isso às vezes com o outro é difícil, se é uma pessoa muito diferente na forma de atuar, na forma de se relacionar, mas eu comigo mesma identifiquei esse padrão de autoexigência, de você tem de perfeição, ou de fazer algo espontaneamente que veio do coração. E eu mandei um áudio de 5 minutos porque eu queria liberar aquela emoção e falar, e a justiça vem e fala: que você falou tanto? Ok, ok. Para que tanta emoção? Você tem que ser mais Mm, racional e se conter. Então, claro que no tarô, nós sabemos que são as energias de cada carta. Todas as cartas em equilíbrio são maestros muito importantes, são etapas da vida que nós precisamos atravessar. Não adianta, o arcano 13 ou o diabo é incômodo. É, mas é necessário. Então, em cada arcano, a gente busca compreender também se aquela energia está na harmonia ou no equilíbrio, ou se ela está desequilibrada. A justiça, como você falava, eu escutava como uma energia de sabedoria, de se conectar com o essencial, não tombar, não ir muito para o emocional e nem muito para o. Mas, assim, para mim, com essa fala das emoções e do pensamento, eu me conecto imediatamente com a rigidez, ok. com como tem que ser, Ujú, principalmente internamente, ujú. muito mais eu comigo mesma do que eu com os outros. Hoje a justiça me tocou de forma diferente, mas a melhor energia dela é a sabedoria, é o equilíbrio. Equilibrio, sí. A ver, yo la miro así y vuelvo a lo mismo, me incomoda porque me cuesta. Uhum. Pero cuando descubro que a veces en esta frialdad, eso, hay un límite, hay esta justeza, hay tranquilidad también, digamos, porque si la vemos, no está Sim. desaforada, ¿no? Não.
Entonces, hay tranquilidad también en esa frialdad. Y cuando digo frialdad, me hace acordar mucho a una gran maestra dentro del chamanismo andino, que es la gran Amaru, las serpientes. No tomarnos las cosas de manera personal, es caminar con belleza sobre la faz de la tierra. Es ser fría para caminar como con profundidad y elegancia, ¿no? Entonces, bueno, también no está desaforada buscando nada, está siendo. No es como, mira, y ahora me veo yo ahí en la pantalla con el sillón, ¿no? Está Aham. acá, aquí. No entro en esto, y puedo sentir mi punto de apoyo y no me voy para ningún lado, ¿no? Es acá. Y a nivel cuerpo es interesante también cómo está, ¿no? Sim. Mm, Como no Japão, os japoneses, na cultura japonesa, eles não separam mente e coração. wow. É uma coisa só. Ok. É heart mind, mente e coração como um. Então você pensa de determinada maneira porque aquilo influencia a maneira como você sente, Wow. certo? Então, ou porque você recebeu, ou porque te educaram, ou por isso, então, também os seus pensamentos vão ser influenciados pelo que passa no seu coração. Então, a busca desse equilíbrio, eu acho também que é o ensinamento de onde vem essa sabedoria e essa âncora, esse equilíbrio, eu olho de frente, é trabalhar os dois, porque no tarô a gente separa espadas, copas, mas na verdade tudo se conecta, todos conversam o tempo todo. A questão é onde está o foco, onde necessita atenção, onde aparece um sintoma. Mas essa divisão não existe. Então, também essa, esse centramento que você fala também pede coração, na medida certa, Me né? encanta lo que decís. Y aparte, mientras te iba escuchando, pensaba en que también cada cultura va encontrando como su equilibrio, ¿no? O su sabiduría en función como de sus propias, ¿cómo puedo decir? Creencias, pero no es eso lo que quiero decir, es como en función de su ancestralidad, una cosa así, ¿no? Como cada quien va cultivando eso que cree justo, em, y esa sabiduría según los pasos que, que le sucedieron, ¿no? Sim, Me, exatamente. me encanta. A próxima pergunta. Es cómo me toca o qué me provoca esta carta hoy. Para mim, com o mundo de que os meus pensamentos estejam a serviço da minha alma e não contra, Hmm, como do desenvolvimento dessa alma, para eu me desenvolver como um ser autêntico, verdadeiro, eu preciso ter a liberdade de ser. O nudismo no tarô, não ter roupas, é não ter filtro, não ter máscaras, você poder ser. E acontece às vezes em momentos que eu sinto que eu estou me desnudando, que eu sou eu verdadeira, sem máscaras, e depois eu quero me cobrir. Para que eu me expus? Porque eu abri muito? Porque eu entreguei tanto? Porque eu não me protegi? E aí entra uma rigidez de um processo, em um processo que é um processo de aprendizado. Então,
como o outro recebe o que nós entregamos é um mistério, não sabemos, né? Então, nesse processo de autoconhecimento, de cura, de sanação, hoje eu me conecto com essa carta para que eu comece a treinar, desenvolver, que os meus processos mentais estejam a favor do meu crescimento e do meu desenvolvimento. E se qualquer coisa diferente disso, encontrar uma maneira de mudar, transformar, que é difícil, Sí, es muy muito difícil. difícil. Pero porque, mira, justamente anoche escuchaba un podcast que siempre recomiendo, que son de dos mexicanas, Leti y Ash, que se llaman Se Regalan Dudas el podcast. Y una de ellas decía, Ash decía, que ella hace muchos años, pero muchos años, veía la vida con palabras de alguien que le hizo bullying cuando era chica y que esas palabras eran como precisamente como unos lentes que ella tenía y que a través de esos lentes ella miraba su propia realidad, siendo que no era de ella, o sea, era de algo que le habían dicho. Entonces, es difícil. No, no es que, no sé si es de un día para el otro, ¿viste? Es una práctica, es observarse, es pescarse una y otra vez cuando vuelvo a las historias que me contaron o a la historia que yo misma me conté para, no sé, vivir, relacionarme, sobrevivir o lo que fuere. Em, y uy, hay como que desandar todo eso, o sea, hay que no sé, como mínimo observarlo y que lleva tiempo eso, lleva mucho tiempo. Bueno, y a mi justicia hoy me provoca devolverme, creo que está muy vinculado con lo que vos decías de vos, porque me devuelve a mí, no puedo sacar la mirada de su mirada. Que me está mirando, es como, bueno, ajá, todo esto que yo digo, suponte, ¿no? La idea que yo tengo de la vida, la idea que yo tengo del tarot, lo que pienso del tarot, lo que creo, ¿no? Hablo del tarot porque estamos acá, nos reúne este tema, ¿no? Pero, ajá, ¿y a vos qué te pasa con eso? ¿Y a vos? No, es como todo el tiempo a vos, ¿y vos? Ajá, y esta idea, ¿y vos? Y tal otra. ¿Y vos? ¿Cuál es tu verdad? ¿Cuál es tu equilibrio? ¿Cuál es tu sabiduría? ¿Cuál es tu justeza? ¿Qué es para vos lo justo hoy en tu vida que está siendo de X manera que no había sido, que no se va para el futuro, que es hoy con lo que hay, ¿no? Y digo con lo que hay porque vengo de un proceso de muchísima metamorfosis, de muchísimo renacimiento y tiendo a, ¿no? Ir a las historias que me conté o a las historias que quiero contarme. Bueno, y hoy, ¿qué es lo justo para vos hoy? Para vos, Andrea, ¿cómo estás siendo ahora a X hora de la tarde hoy? Y si vuelvo a ver esto en 5 años, ¿qué va a ser lo justo para mí hoy? De nuevo, ¿no? Pero para Andrea, más allá del afuera, más allá de un montón de cosas. Voy a la tercera pregunta, ¿querés? Ok. Qué consejo parece darme hoy esta carta?
A mim, para mim, o mundo me pede para sair da mente, do pensamento. Como nós estamos falando de aprender a pensar, eu sou muito, eu sinto, às vezes as emoções vêm, uh, mas é como que quando eu ficar muito aqui pensando e revivendo e remoendo, e por que eu fiz, por que eu falei, eu deveria ter feito, ou vou fazer, ou qual, é uma abertura para se conecta com o seu corpo, porque aqui tem o corpo, se conecta com a sua criatividade, sai da cabeça, vai pintar, vai escrever, vai desenhar, vai colorir, entra em contato com as emoções, entender o que esses pensamentos estão me gerando em termos de sentimento, eles estão contribuindo ou atrapalhando. Então, parece que o conselho é quando eu estiver muito num processo mental e presa, no, lembra que eu sou alma, sou energia criativa sexual, sou corpo, sou emoções, e sou então abre, abre, abre e buscar recursos para sair da mente. Tipo isso, energia criativa. Como que a energia criativa nos ajuda a sair do mental? Mexer o corpo, dançar, escrever, pintar. Então, tudo isso. Ou, por exemplo, eu vou correr na rua porque eu vou movimentar meu corpo ou eu vou dançar e aquela atividade vai me gerar uma nova energia que vai influenciar os meus pensamentos para melhor, ou vai. Então, me convida para a abertura no sentido de compreender a minha totalidade, compreender e abraçar, não esquecer que eu não ficar só aqui, abrir. Então, esse é o conselho. Me encanta. ¿Qué consejo parece darme a mí hoy? Y estoy atravesada por el tema de la frialdad, que la frialdad, digo, yo tiendo a ser más fogosa, ¿eh? Entonces el consejo que siento que me puede dar hoy es que la frialdad es necesaria. La frialdad es necesaria. em, Estamos, bueno, a veces en un mundo bastante caótico, dramático, heavy, ¿no? Vienen pasando cosas a nivel mundial también, ¿no? Muy, muy heavies. Em, y mi mente se enciende y, ¿no? Se pone como en un nivel reactivo, vamos a poner en esa palabra, como que se inflama. ¿No? Mi pensamiento empieza como a rumiar y pim, 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 pim. Entonces, para pensar mejor, para estar más amigada con lo que pienso, con las contradicciones que yo misma habito y soy dentro de mi mente, la frialdad para mí es necesaria. A mis gloriosos 38 años, amigarme con esa dimensión que sé que tengo también, eh, está bueno. Nós conversamos também sobre levar esse conselho, porque a ideia, como você falou, são 4 encontros, esse é o primeiro. Então, é o tarô na prática. Quando eu falo assim, sou praticante de tarô, primeiro é porque para aprender o tarô a gente precisa praticar, não é um estudo somente mental, Mental. ele exige prática. Mas também eu entendo que ser praticante de tarô é viver de acordo com o que o tarô nos sugere. Então, não é você faz o que o tarô diz para fazer, não é isso num sentido inconsciente e de obediência cega, porque a carta falou ou porque o Mm, tarólogo bien. falou. Não, é por compreender que na escolha daquela carta, com aquele tema, com aquelas perguntas, essa é a mensagem que eu preciso trabalhar agora.
não é o arcano 6, não é o arcano 4, não é, é esse. Então, esse é para mim, esse aqui é agora. O que muitas vezes as pessoas fazem com o tarô, e eu me incluo nisso, no meu processo de relação com o tarô, eu venho melhorando, é você perguntar a mesma coisa 15 vezes, né? Você querer Por saber, día. é, bom dia. Então, essa maturidade também, você chegar num ponto em que você tem um tarô à sua disposição, você pode fazer as perguntas que você quiser, mas você escolhe fazer uma pergunta e trabalhar com uma resposta ou com a leitura, o que for, a interpretação, isso é algo muito valioso, realmente, porque nos dá a oportunidade de colocar em prática o que a gente compreendeu que é a mensagem daquela carta, né? Então, isso é uma oportunidade de praticar, de viver o tarô. Não, como eu falei, não como uma obediência de alguém que entrega todo o seu poder na mão do outro ou das cartas, mas como alguém que entende que ali a sabedoria do tarô está presente sempre nas leituras e que essa é a minha tarefa para esse momento. Esse é o que eu preciso trabalhar. Então, levar isso por um tempo e ver como os processos se desenvolvem, o que que transforma, o que que muda a partir do conselho que o tarô está nos dando. E aí a gente mantém essa presença desse arcano nos nossos processos e de repente no próximo encontro a gente pode compartilhar um pouco do que foi a experiência de ter, de viver o conselho que o tarô nos deu hoje para esse processo. Me encanta, sí. Y aparte porque también a medida que pasan los días, si dejamos que el arcano esté con nosotros, ¿no? Y con nosotras, que esté presente, de alojar la energía del arcano, alojar estas reflexiones o estas palabras que enunciamos, pienso como en un ejemplo de darle a quienes nos estén escuchando, suponte, en mi caso, que mañana yo me vuelva a discutir con mi mamá, ¿no? A ver, tengo la opción no es algo escrito en piedra, no es algo impuesto, no es una dictadura espiritual. Esta es una opción. Tengo la opción de recordar en mi corazón y en mi mente a justicia y tengo la opción de elegir accionar o comportarme desde, por ejemplo, esta frialdad y no ser tan reactiva o tan emocional o yo, ¿no? Bueno, justicia acá. Por ejemplo, es como, les doy un ejemplo para que se puedan pensar como en lo chiquito o en lo cotidiano, ¿no? Em, Otra cosa que se me ocurre es, por ejemplo, tengo muchos proyectos, felizmente, con gente muy hermosa, incluido esto que estamos haciendo. Entonces, no es perderme en un montón, no, es lo justo. O sea, es, ponte, guardar un espacio de energía y de tiempo justo para pensar en cómo nutrir esto, suponte, ¿no? No sé qué te parece, Jackie, lo que estoy diciendo. Sim, é necessário, porque senão, caso contrário, nós voltamos ao padrão, à dinâmica, à vida e nada muda. O tarô, falou, mas eu não usei. Então, essa abertura desse espaço é importante. Ou, de repente, nós colocamos o arcano à vista, em um lugar que podemos ver todos os dias, para ter isso presente, porque senão não, se não seguimos esse espaço, esse conselho, não abrimos o espaço para essa relação prática com o que o tarô nos diz, nada muda. Não, Y todo queda como en el éter, todo queda como en una idea, é. ¿no?
precisamente todo queda en una idea y en realidad, como siempre hablamos, no somos mente, somos cuerpo, como nos dice la Carta del Mundo, somos cuerpo, energía sexual creativa, corazón y mente. No todo queda, que si no queda todo en algo bonito que me dijo la carta, digamos. Uhum. Algo que a mí me sirve mucho es poner la carta, si alguien tiene un altarcito en su casa, pongo yo la carta en el altar. Entonces, si voy y prendo una velita, veo la carta, o a veces me la pongo de fondo de pantalla, también en el celular. Entonces, como para también, porque son imágenes, digamos, es un lenguaje simbólico que, con colores, con formas, con líneas que vienen a mostrarnos cosas, entonces también la práctica de la observación, ni siquiera es pensar en justicia, es, ok, la miro, me encuentro con justicia, voy a ella, me encuentro con su mirada, me encuentro con su balanza, con su espada, etcétera, 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 ¿no? Em, bueno, Maravilha. me encanta. Temos mais três temas, então, para os encontros futuros. O próximo encontro nós podemos começar falando dessa experiência prática da vivência com esse arcano, com o conselho que ele parece nos dar hoje. E depois nós vamos para outro tema e fazer a mesma dinâmica, sortear uma carta e ver, a partir dessas três perguntas, que trabalho interior nós podemos desenvolver com ela. Me encanta. Y bueno, las personas que nos están viendo, les invitamos a que puedan dejar los comentarios, las dudas que tengan, las frases que se les ocurra al ver los arcanos que salieron. De hecho, no sé, esto no lo consulté con vos, pero digo, bueno, también la gente puede, si tiene un mazo, si tiene su propio mazo barajar y utilizar estas tres preguntas y el tema, pero con su mazo y sacar su propia carta y ver qué sucede. ¿Qué te parece? Sim, ótima ideia. Quem tem Ujú. o tarô pode também trabalhar e comenta, Sí, contem-nos. cuenten por favor. E Sí, se precisar também é, comentar ou pedir opinião, a minha situação é essa, o que parece para vocês, e nós vamos comentando e nutrindo essa rede terapêutica e normalmente de pessoas que gostam do tarô. Muitas vezes a gente não tem oportunidade de praticar com outras pessoas, de fazer o que nós estamos fazendo aqui. Então, quem quiser de alguma forma se somar e entrar na dinâmica vai ser muito bem-vindo. Esse é o objetivo, de abrir um espaço onde o tarô realmente funcione como um apoio para os nossos processos. Então, me quanto mais encanta. pessoas, melhor. 100%. Pueden dejar los comentarios aquí abajo en YouTube y si no, también vamos a dejar algún teléfono, Instagram, para que puedan también por mensaje directo o por WhatsApp les contestamos. Y algo muy interesante, y con esto voy a cerrar, es que cuando nos escriban o cuando dejen comentarios, no va a ser ninguna inteligencia artificial ni ningún bot que le responda. Somos Jackie y yo respondiendo humanamente lo que cada quien desee comentar y compartir. Eso es importante porque le ponemos rostro, porque le ponemos mirada, porque le ponemos cuerpo, porque le ponemos energía a lo que amamos, a lo que hacemos. Y bueno, somos nosotras quienes estamos atrás, adelante, siendo todo nuestro proyecto, nuestro trabajo, nuestro camino del corazón. Así que eso también me gustaría que quede claro. Somos nosotras las que estamos contestando y con mucho cariño vamos a contestarles. Sim, com certeza. Isso Ujú, é. E ujú. quem quiser sugerir outras atividades, outras propostas que queira aprender também, esse é o espaço para quem se conecta com o tarô desde esse lugar, como um amigo, um guia, um mestre, e eu tenho certeza, acredito que é um espaço benéfico para todos que se envolvem e se conectam dessa maneira. Então,
Seguramente, vamos expandir. Me encanta. Bueno, gracias, Jackie, querida, por todo lo que compartimos. Nos vemos. Gracias a todos y a todas quienes nos están mirando. Gracias por estar ahí. Si sienten suscribirse, si sienten compartirlo, es bienvenido. Si sienten mandarlo por WhatsApp, por Instagram o por donde sea, también es bienvenida la difusión y que circule la información porque sabemos que va a tocar los corazones que necesitan ser tocados. Gracias por el compartir. Nos vemos en el próximo encuentro y seguimos aquí de la mano de nuestro amado tarot. Obrigada, obrigada, Gracias. André, obrigada a todos. Até a próxima.